Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares aos episódios para o Instagram e todos os relatórios aqui do Research e da nossa área macro ficam disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, os primeiros 100 dias do ano não foram fáceis para a Bolsa Brasileira. A gente viu o investidor local olhando com mais atenção para a renda fixa e o investidor estrangeiro ainda mensurando seu apetite de risco, considerando perspectivas incertas aí para os juros americanos, todas as questões geopolíticas e também a agenda doméstica brasileira que apresenta desafios aí, mas hoje a gente vai tentar projetar um pouco como deve ser o segundo semestre, pensando aí em mercado de capitais, e a ideia desse episódio também é tentar traduzir a percepção dos investidores em relação aos ativos brasileiros, falando sobre a Itaú BBA CEO Conference, que é a maior conferência da América Latina com o propósito de conectar empresas aqui da região com investidores institucionais, tanto globais quanto os baseados aqui. E para comentar esses temas, participam desse episódio Leonard Linet, que é o Head de Equities aqui, responsável pela corretora do Itaú BBA, e o Roderick Greenless, que é Global Head of Investment Banking aqui do Itaú BBA. Roderick, Léo, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui com você. Obrigado, tudo bem? Obrigado pelo tempo aí. Bom, prazer receber vocês aqui. Léo, para a gente começar, se a gente traçar uma retrospectiva desse começo de ano, como você resumiria aí o humor dos investidores institucionais em relação aos ativos brasileiros, em especial olhando para equities aí? De fato não foi um começo fácil, né, para o mercado de equity, né? Se você olhar o mercado ano passado, Ibovespa subiu algo perto de 22% e você teve uma performance muito, eu diria, muito brusca no finalzinho do ano, foi logo em dezembro. O Ibovespa subiu quase 5%. Você tinha uma expectativa de juros, né, uma queda de juros nos Estados Unidos, precificando no primeiro TRI, e muito provável no primeiro semestre teriam 2 cortes de 25 bips. Durante os primeiros meses o Bovespa se comportou até ok no primeiro comecinho do ano, mas aí começaram a sair dados econômicos, inflação um pouco mais alta, postergando, né, essa queda de juros no mercado dos Estados Unidos, né, e não ajudando o mercado de equity como um todo. Então, a gente viu um 10 anos dos Estados Unidos que começou em janeiro a 3,90, né, indo para quase patamares de 4,60, se olhar essa semana. E isso tudo postergando, né, a nossa expectativa e probabilidade de corte de juros nos Estados Unidos. Se fala agora num corte de juros, não mais, né, claramente nesse finalzinho aí desse primeiro semestre, mas sim possibilidade de um corte de juros para o segundo semestre, né? Então a gente achava uma janela que abria no começo do ano para o mercado de equity, acabou sendo postergado provavelmente para o segundo semestre. Perfeito. Até pegando como gancho esse comentário sobre os juros americanos, Roderick, até recentemente gravamos com o pessoal da área macro, que projeta aí bem para o final do ano mesmo um possível corte por lá. Queria perguntar como essa mudança de cenário impactou o mercado de capitais aqui, olhando para equities também. Obrigado, Marcelo. Olha, o primeiro trimestre do ano, na verdade agora a gente já termina o quarto mês do ano, foram realizadas 6 operações, 6 follow-ons, 4 dos quais foram follow-ons 100% primários, então todos os recursos foram captados pelas próprias companhias. Foi um mês, foi um período bom, não foi tão bom quanto nós esperávamos no início do ano, em função desses temas já abordados pelo Léo, mas fato é que a gente termina esse ciclo com 6 operações realizadas e com um potencial de realizar mais alguns follow-ons ainda no segundo trimestre do ano, que para fins de mercado de capitais vai até o final de julho. Então a gente continua construtivo em relação ao mercado, mas fato é que a nossa projeção inicial em relação a IPOs ainda no primeiro semestre acabou sendo postergada para o segundo semestre do ano. Mas eu continuo bastante construtivo em relação ao mercado.
acho que a taxa de juros brasileira continuará a cair até o final do ano, e isso vai ajudar bastante o mercado brasileiro de equities. Legal. Bom, como eu falei na abertura, na próxima semana a gente vai estar em Nova York para a CEO Conference do Itaú BBA. E, Léo, eu queria te pedir que contasse um pouco mais sobre a edição desse ano, quantos investidores a gente projeta que estejam por lá, como é que é um pouco a distribuição geográfica desses fundos e um pouco das características, se a gente dividir aí por perfil, hedge fund, long only, por aí vai. Então, essa edição é especial, né? Porque a gente vai celebrar 100 anos do Itaú. Então, o evento começa, na verdade, na segunda-feira, no dia 13, celebrando os 100 anos do Itaú, com o dia inteiro com speakers como Al Gore, né? E CEOs de empresas americanas e grandes clientes nossos, né? Várias empresas, CEOs, estarão nesse evento. E quanto ao perfil e tamanho, né, de conferência, todo ano a gente bate recorde, né? A gente brinca e a gente sempre fala, esse ano vai ser maior. E a gente acha de fato vai ser maior, porque o ano passado tivemos 650 investidores, esse ano já temos 650 registrados, a gente espera algo perto de 700, 750 investidores. Olhando o perfil, eu diria assim, muito fundo local, né? Muito gringo, porque é uma conferência mais para os fundos gringos, né? E o que tem diferente aqui? A gente começou a ver pedidos, né, de CIOs, novos investidores da Ásia e Europa. Então a gente começou a ver uma tendência um pouco maior para esses investidores, no qual o ano passado a gente não via. Então, contas de Hong Kong, contas de Singapura. Então, assim, a gente espera que de fato seja uma conferência maior, tanto no lado das empresas, né, mais empresas, quanto no lado de investidor, né. Mercado emergente, falta opção, né. Eu brinco isso e falo isso há um tempo já. Quando você olha emergente, você fala em Rússia, você fala em China. Rússia, infelizmente, tem umas restrições de investimentos agora, não é todo mundo que quer investir em Rússia, e China tem restrições de vários fundos, também não pode investir. Se olhar a performance de China, sobe 5% no ano, em dólar, né? Se olha mercado brasileiro, cai 5% no ano. S&P sobe 6%, Nasdaq sobe 7%. Então, claramente, o Brasil está underperformando num múltiplo muito barato. Então, a gente espera uma grande conferência, muito investidor e muita empresa. Perfeito. Fazendo esse mesmo exercício, Roderick, olhando para as empresas, como é que você avalia? Tem algum perfil ou algum tipo de predominância setorial? Como é que você avalia? Marcelo, são mais de 150 companhias confirmadas na conferência, que representam os mais diversos setores da economia brasileira e latino-americana de forma geral, né? Boa parte dessas companhias são representadas pelos CEOs, talvez seja uma das conferências com a maior adesão de CEOs participando dos 3 dias de evento, né? Nós temos esse evento inicial na segunda-feira, mencionada pelo Léo, e mais 3 dias da CEO Conference propriamente dita, né? Você se lembra, já há 2 ou 3 anos nós estendemos a CEO Conference de 2 para 3 dias para acomodar tantas demandas. São reuniões one-on-one que acontecem ao longo dos 3 dias de reunião e alguns eventos em grupo também. Em relação aos participantes, a gente tem participantes de todos os setores, né? Temos empresas de varejo, empresas das indústrias globais, cimento, papel e celulose, temos empresas de tecnologia e várias outras companhias de outros setores que eu não mencionei aqui. Então a gente está bastante feliz com a adesão esse ano. Aquela semana passou a ser o Brazil Week, né? Então tem vários outros eventos que giram em torno da nossa conferência. Tem o Person of the Year na quarta-feira, dia 14, e vários outros eventos. A gente está organizando um evento Tech na terça-feira à tarde, que é o primeiro dia da conferência. A gente vai ter outro evento então de tecnologia acontecendo em paralelo. Na quarta-feira nós temos um evento dedicado às mulheres que participam da conferência, investidoras e também CEOs que estejam por lá. Então temos aí
vários outros objetivos aí sendo atingidos ao longo daquela semana. Então, a semana ficou muito importante. Você não encontra ninguém mais no Brasil aquela semana. Está todo mundo, pelo menos da área empresarial, em Nova York durante aqueles 5 dias. Perfeito. Voltando a falar um pouco sobre perspectivas de investimentos, Léo, a gente acabou de organizar um episódio aqui comentando, trazendo alguns takeaways dos encontros durante o FMI agora, e ficou muito clara uma perspectiva de aversão a risco, de dólar forte, de incerteza com juros americanos, e tudo isso coloca um ponto de interrogação em torno de investimentos em mercados emergentes. Você comentou que o Brasil talvez se coloca numa posição um pouco melhor do que seus peers, mas como você está vendo as perspectivas de fluxos, a gente teve um outflow forte aí nesse começo de ano, a gente deve ver o gringo voltando para o Brasil nesse segundo semestre? Então, quando você, de fato, não tem sido um começo fácil, né? Eu diria assim, para o mundo de equity. Quando você olha o outflow, a gente teve um outflow de gringo, né? De bolsa, de quase 6 bi de dólar, tá? Que é muito relevante. A gente ainda não viu uma tendência de reversal nisso, mas a gente começa a ver um pouco de uma queda um pouco menos drástica, tá? Nesse outflow. Quanto aos fundos locais, também sofrendo, né? Com taxas altas, tanto não só aqui, né? Mas global, a gente tem um outflow de FIA, de equity, de quase 2 bi de real. E o multimercado é algo perto de, se não me engano, a última vez que eu chequei, algo perto de 40 bi. Então, bem relevante. O multimercado também geralmente tem uma exposição equity, 10% a 15%. Então, somando tudo, um outflow expressivo para o mundo de equity. Então, o que a gente vê? O que eu acho que, tipo assim, de novo, mercado falta emergente, falta opção. Então, acho que o Brasil claramente está no olho de gringos, e por isso a gente tem uma demanda grande para a CEO Conference. O que falta de fato é um reversal, né? E uma queda de juros nos Estados Unidos. Eu acho que assim, não só aqui que é importante os juros cair, mas o mercado está olhando o US. Então, quando você tem uma performance de S&P muito boa por alguns anos já, né? E juros num patamar não visto há muito tempo nos Estados Unidos, por um tempo agora, né? É muito difícil de você fazer esse reversal tão rápido. Então, acho que o foreign investor, né? O investidor estrangeiro, ele não opera pré o ciclo, ele opera after the fact. Então, geralmente, você precisa de uma certeza grande de corte de juros. Então, eu acho que a gente vê uma probabilidade na curva de um corte esse ano, né, até o final do ano, né, de 85%. Então, seja setembro, seja dezembro, né, esse corte. Ou se tiver alguma surpresa antes disso, de dados de inflação, né, abaixo do esperado, talvez isso seja antecipado, né? Então, eu acho que a gente está num ponto técnico de um fluxo expressivo, tá? Com grande chance de ver um rebound no segundo semestre para o Brasil. Boa. E para a gente fechar, Rodrigo, acho que vale... Você comentou um pouco perspectivas para mercado de capitais, mas eu queria aprofundar com projeções aí, se a gente olhar tanto IPOs quanto follow-ons, e também entender um pouco como você tem visto essa demanda de capital por parte das empresas, se é mais para reduzir endividamento ou se já começa a ter planos de investimento, CAPEX aí. Não, ótima pergunta, Marcelo. O ano passado, o mercado como um todo captou aproximadamente 35 bilhões de reais. Este ano a gente espera que haja um pequeno incremento, então a gente está estimando alguma coisa entre 30 a 40 bilhões de reais. Se este cenário que o Léo mencionou agora acontecer, né, uma expectativa de uma queda da inflação americana e, por consequência, uma queda na taxa de juros, isto também ajudará bastante a nós termos aí uma visão ainda mais construtiva do mercado. Em relação ao número de transações, em 2023 foram realizados 23 follow-ons no Brasil. A gente está mantendo uma estimativa de entre 20 a 30 operações este ano. A maioria serão follow-ons. Em relação aos IPOs, no início do ano eu falava de 3 a 5. Acho que agora, com essa postergação aí da melhora de mercado para o segundo semestre, provavelmente eu vou reduzir um pouco essa projeção. Vamos ficar com 3 IPOs ainda este ano,
né, no segundo semestre do ano, provavelmente no quarto trimestre, inclusive quando nós tivermos a certeza de que o Fed realmente vai reduzir a taxa de juros americanas, porque este, sinceramente, do meu ponto de vista, é o maior componente, aí, o ponto principal para uma retomada do mercado de capitais. E a diferença serão follow-ons. Já foram realizadas 6 operações, como eu mencionei anteriormente, então a gente espera aí pelo menos mais uns 15 follow-ons até o final do ano. Tem um pipeline bastante rico, eu diria, de follow-ons. Tem várias companhias que já pretendiam ter acessado o mercado e que não fizeram isso em função da volatilidade das últimas semanas. Se nós tivermos aí uma retomada aí das condições de mercado, eu acho que a gente pode ainda realizar alguns follow-ons no segundo trimestre do ano, que de novo no meu mundo vai até o final de julho. A gente pode ter aí pelo menos mais 5 a 6 transações realizadas nesse período, que vai dar aí o tom para o mercado no segundo semestre. Então a gente continua construtivo, otimista. Eu acho que a tendência da queda da taxa de juros no Brasil já foi dada, então a gente espera que até o final do ano a gente volte a ter um dígito, né, de taxa de juros no Brasil, e isso vai ajudar bastante o mercado de equities já no segundo semestre desse ano e entrando em 2025. Então a gente continua bastante construtivo em relação ao mercado de capitais ainda este ano e para 2025, inclusive. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta desse episódio. Eu queria novamente agradecer as participações do Roderick e do Léo aqui e dizer que a partir de hoje a gente começa uma cobertura intensa aí dessa edição da CEO Conference. Então convido a todos a acompanharem aqui. Léo, Roderick, valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, hein? Tchau, tchau.